Declaramos aberta a 8ª sessão ordinária do 3º ano legislativo da 14ª legislatura, do dia 27 de março de 2023. Cumprimentando os vereadores e todos os presentes, cumprimento também os que estão nos assistindo pelas redes sociais e os ouvintes da Rádio Sobral. Solicitamos a leitura do livro de presença dos senhores vereadores. Boa tarde a todos e todas, vereadores presentes. Vereador Wagner Fitz, vereador Hélio Ferreira, vereador Edson Leal, vereador Sérgio Sampaio, vereador Adão Cleiton, vereador Eugênio Leite, vereador Fernando Lopes, vereador Jefferson Gama e o vereador Paulo Rogério Lopes. Solicitamos a leitura de um texto bíblico pelo vereador Adão Cleiton. Leitura do livro de João 8, 31 a 32. A verdadeira prosperidade de Abraão. Jesus disse, pois aos judeus que haviam acreditado nele, se permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade fará de vocês homens livres. Obrigado, vereador. Solicitamos a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Documentos expedidos. Ofício número 18 do Executivo Municipal. Encaminhamos a Vossa Excelência os projetos de lei 4211, 4213 e 4214 de 2023, aprovados pelos vereadores na sessão ordinária do dia 20 de março de 2023. Ofício número 19 do Executivo Municipal. Encaminhamos a Vossa Excelência as indicações número 15, 16, 17, 18 e 19, apresentados pelos vereadores na sessão ordinária do dia 20 de março de 2023. E documentos recebidos, ofício, o gabinete do vereador Sérgio Sampaio informa que a agenda no escritório político do deputado Afonso Mota, juntamente com a executiva do Partido Democrático Trabalhista, PDT, marcada para o dia 20 de março do corrente ano, não pôde ser cumprida por conflitos de agenda, porém ressalta que a agenda programada para a Assembleia Legislativa junto ao deputado Ayrton Artus foi cumprida. Passamos então para o grande expediente e chamamos para fazer uso da palavra pelo espaço de 10 minutos o vereador Hélio Ferreira. Senhor presidente, muito boa tarde, senhores pares da mesa, a comunidade presente nesta sessão de hoje, aos ouvintes da Rádio Sobral 1140 e a comunidade que está nos assistindo aí pelas redes sociais, pelo Facebook, e a comunidade aí do interior, muito boa tarde. Senhor presidente, em primeira mão quero agradecer a comitiva que nós fomos para Brasília, eu, a Vossa Senhoria, e o nobre aqui, o Paulo Rogério Rato, juntamente com o prefeito Daniel Almeida e o secretário administrativo Valmir. Bem, lá na nossa chegada, nós fomos recebidos pelo ministro Paulo Pimenta e mais o seu secretário Maneco Reis. E conseguimos, senhor presidente, conseguimos ótimas notícias e várias janelas abertas para o melhor atendimento e o desenvolvimento de nossa cidade. Quero deixar, senhor presidente, registrado que pelo ministro Paulo Pimenta, que afirmou que este ano a estimativa é de 170 milhões para as obras da BR-290. Isso é um trabalho aí que já vinha ao longo prazo e foi concluído. No Ministério da Saúde, onde nós fomos também, a permuta do prédio do INSS,
para o município em troca. E também a solicitação da reabertura da agência com as perícias para a nossa gente. No DENIT, a gente fez uma outra agenda visando o melhor atendimento do Corpo de Bombeiros Voluntários de Butiá, que atende Butiá e Minas do Leão, a cedência daquela área da balança ali próximo à Copelme, que não vai ser atingido pela duplicação da BR-290. Então, esse foi um dos encaminhamentos que a gente foi, e outros encaminhamentos que os senhores devem estar relatando decorrente dessa sessão. É muito importante também, na bancada gaúcha que a gente teve com o deputado Carlos Gomes, que a gente pediu que nas emendas da bancada gaúcha, de vez de solicitar máquinas e equipamentos, fizesse uma avaliação na nossa região carbonífera e solicitasse uma sabatina com os deputados da bancada gaúcha e membros de cada município para ver aonde a possibilidade de colocar esse recurso, onde a gente apontou o Hospital de São Jerônimo, na área da saúde. Essa foi uma pauta também para a nossa região carbonífera, que a gente solicitou. Voltando aí também para o nosso município, vem aí a 6ª edição do concurso de desenho Meu Meio Ambiente Assim, que já deve estar chegando nas escolas na sexta-feira aí, para os alunos aí e os professores participarem desse evento aí, desse concurso aí, que sai aí já na 6ª edição. Também aí hoje pela manhã, quando tive reunido, referente à ampliação do posto da Vila Julieta ali, 120 metros quadrados ali, que foi uma solicitação aí do nosso gabinete ao secretário de saúde, aí, o Paulo Almeida, aí, para melhorar e revitalizar o atendimento e a adequação dos moradores daquela região ali, né? A gente teve formalmente ali que nós vinha trabalhando nessa ação aí. Também o Cerro do Clemente ali, as caixas de água potável já estão compradas, que é 2 tanques, sendo um de 10 mil litros e outro de 20 mil litros, para fazer aquela rede de água potável aí para 21 sítios daquela localidade ali que devidamente a estiagem e devido que a gente tem aqui os poços artesianos ali na escola Rui Barbosa ali. Então, esse é um trabalho e também foi encaminhado em Brasília, ainda, na sede do Fundo de Desenvolvimento de Educação, a solicitação de 2 quadras, iniciar as obras para 2 quadras no nosso município, para as escolas municipais, que é fundamental e importante. Isso deve se desenhar no 2º semestre, agora, para vir a cobertura da quadra, da escola da Cidade Baixa e a construção de uma quadra no bairro Santa Rita, ali ao lado do Maria Camargo, ali naquele espaço que tem, que é público. Isso é uma das demandas que a gente fomos atrás e sempre nós estaremos, sim, num conjunto, trabalhando para a nossa comunidade. Agradeço mais uma vez essa comitiva aí, senhor presidente, Paulo Rogério, a vossa senhoria, o prefeito e o Valmir, porque isso a gente chama de construção. Uma construção, a gente tem que trabalhar com todos envolvidos para somar os bons resultados para a nossa gente que precisa, cada vez mais. Até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, vereador. Faço os trabalhos da mesa ao vereador Hélio Ferreira, que assume a presidência da casa. Assumo a presidência dessa casa e chamo o vereador Wagner Fitz pelo espaço de 10 minutos.
Boa tarde, presidente, senhores vereadores, nossos visitantes hoje aqui nessa sessão ordinária, todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais e pela Rádio Sobral. Trago também grandes notícias aí referente à nossa viagem em Brasília. O vereador Hélio já colocou algumas questões importantes. Foi bem importante a gente ir junto com parceiros aqui do Legislativo e do Executivo. Que a gente, com a nossa força ali, mais gente chegando ao mesmo tempo, a gente conseguiu agendas maiores e agendas aí que a gente está com uma expectativa muito boa que tenha grandes resultados lá na frente. Queria dizer que a gente tem que aproveitar hoje o governo, que é o governo aí que a gente apoia, faz parte, que é do nosso partido, um governo que hoje a gente tem mais acesso, tanto nos ministérios, né, enquanto secretarias, e também outros órgãos também ligados ao governo federal. Queria dizer que uma peça fundamental da nossa viagem foi o Maneco. O Maneco, como vocês sabem, concorreu a deputado estadual, ganhou muitos votos aqui no município. O vereador Hélio, inclusive, apoiou o Maneco, o prefeito também. E o Maneco foi um cara que abriu muitos espaços para a gente. O Maneco, que é secretário executivo do Ministério de Comunicação, que o ministro é o Pimenta. Então, eles abriram muitos espaços e conseguiram muitas agendas importantes diretamente nos ministérios. A gente teve no SPU, que foi a Secretaria de Patrimônio da União, para falar sobre prédios aqui do município. Alguns já foram colocados aqui pelo vereador Hélio, prédio do INSS, outros prédios também que têm ligação aí com o governo federal. Fomos também no DENIT, para falar sobre a antiga balança, que é um espaço que a gente está tentando aí para os bombeiros voluntários, para fazer uma base ali. FNDE, para falar de assuntos relacionados à educação do município, que tem muitos recursos aí que ainda não foram recebidos de alguns projetos relacionados às escolas municipais, e a gente também foi conversar a respeito. Ministério da Saúde. No Ministério da Saúde também a gente fez a solicitação de recursos para o residencial terapêutico, recursos que não estavam chegando, e também para a ala psiquiátrica dentro do Hospital de Butiá, que também vai ajudar bastante assim que estiver funcionando como a gente gostaria e como a gente está trabalhando para isso. Algumas agendas a gente fez juntos, outras cada um foi para um lado, porque por causa do horário, né? Muitas vezes não dá muito certo. A gente tinha agenda também com parlamentares da base aqui do governo, tentando recursos de emendas. Eu também tive no Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura eu queria ter conversado com o Márcio Tavares, que é um grande amigo que está como secretário executivo da ministra Margarete, mas eles tiveram uma agenda relâmpago, tiveram que ir para o Rio de Janeiro, e aí me passaram lá para os assessores e os técnicos do Ministério da Cultura, e a gente teve uma conversa muito boa para falar como vai funcionar o Ministério e como o município pode utilizar dessas políticas públicas do Ministério da Cultura. Tanto para as leis Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, como também para outros programas que vão ter dentro do Ministério. Como, não sei se vocês acompanharam agora, mas também tem um novo termo de fomento para a cultura, que vai estar substituindo a Lei Rouanet. E então a gente tem que estar se inteirando dessas políticas. Eu acredito que a gente vai tirar grandes proveitos daí. Eu quero ver se eu organizo aqui pelo Legislativo, em breve, uma audiência pública sobre a Lei Paulo Gustavo, para trazer os nossos artistas para cá para entender como é que vai funcionar essa lei e como eles já podem ir se preparando para captar esses recursos também que vão ser direcionados aqui para o município. Só da Lei Paulo Gustavo o município tem 204 mil para receber, e a gente tem que estar preparado e utilizar da melhor forma possível esses recursos. Gostaria também de falar que, dentre as agendas lá no Congresso e na Câmara dos Deputados, tive a grande felicidade de me encontrar com a minha deputada federal, Maria do Rosário. Conversamos bastante.
e ela também já garantiu um recurso de 150 mil para ser utilizado para a cultura e para o esporte através da EDTC. A gente sabe que é complicado conseguir esse tipo de emenda, né? Quase sempre emendas para a saúde são mais fáceis de conseguir. E agora eu fico muito feliz por ter conseguido esse valor. E a gente espera que chegue ainda esse ano para que a gente possa utilizar nos 60 anos do município, com os eventos, né? Com as atividades dos 60 anos. A gente está na luta para que ainda chegue esse ano esse recurso. E agora, para encerrar a fala, eu queria divulgar aqui um grande ato que eu recebi o convite aqui no meu WhatsApp, que vai ser um ato que vai acontecer hoje, ali no bairro Santa Rita. Um convite aqui da Prefeitura de Butiá, para a entrega das matrículas de propriedade definitiva dos lotes individualizados do loteamento Santa Rita. Programa Municipal de Regularização Fundiária. Às 18 horas, na sede da Associação de Moradores do bairro Santa Rita. Já deixo aqui o convite para todos que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo. Também estarei lá nessa oportunidade, pois vai ser um ato aí bem importante, que vai trazer dignidade para a comunidade do bairro Santa Rita. Deixo aqui, então, uma grande semana a todas e todos, e até a próxima. Passo os trabalhos da mesa para o vereador Wagner, que assume a presidência. Assumo a presidência da casa e peço que as manifestações não ocorram verbalmente aqui durante a sessão, para não atrapalhar os trabalhos, e eu estou à disposição para conversar assim que encerrar nossa sessão. Chamo agora, pelo espaço de 10 minutos, o vereador Sérgio Sampaio. Boa tarde, senhor presidente, Wagner Alves, demais colegas vereadores. Quero dar meu boa tarde muito especial à nossa comunidade butiaense, que nos acompanha através das redes sociais, Facebook, e também através da Rádio Sobral, no comando do amigo Johnny Camargo. Meu boa tarde também aos trabalhadores desta casa, cumprimentar aqui o nosso plenário, nosso amigo Graxa, sempre presente, a todos aqui presentes, a ex-vereadora Rita, enfim, ao amigo Patasso e o nosso amigo ali, Sidney. Bom, eu inicio minha fala aqui, senhor presidente. Eu não poderia deixar de falar aqui no dia 21 de março, né, o Dia Mundial da Síndrome de Down, uma data que busca a conscientizar a população sobre a tamanha importância da luta dos direitos, do bem-estar e a inclusão das pessoas portadoras da síndrome de Down. Hoje temos nosso município, a PAI, que faz um excelente trabalho, com grandes dificuldades financeiras aí, né? Está tendo um grande apoio aí da própria empresa Copelme, da Rio do Sul, da Gaia, e eu sei o quanto eles estão na luta aí, mas não deixando de atender as famílias, que são 23 famílias que são atendidas lá na PAI, todas as terças-feiras, né, e que conta com o apoio de profissionais, de um psicólogo, de um assistente social e também de um fonoaudiólogo. E dizer que é uma grande tarefa para eles, eles estão tentando aí, a próxima semana, talvez, fazer uma reunião com todos os vereadores aqui desse legislativo, para também tentar buscar uma solução para eles, que não é fácil, né? Mas estão lá, né? Falei hoje pela manhã com eles, então vamos aguardar esse contato e essa agenda aí que ele vai fazer com nós, vereadores aí. E dizer assim que também estou apresentando uma indicação hoje, que ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, ao que se refere
as nossas praças, Praça Roberto Cardoso, a Praça Santa Terezinha, que eu estava hoje, inclusive, ia encaminhar isso semana passada, não deu, estou indicando hoje, apresentando essa casa, que é referente às árvores das praças com as ervas de passarinho, que, na verdade, todo mundo sabe que a erva de passarinho não deixa de ser um parasita que acaba tirando os nutrientes das árvores e acaba, né, por sua vez, deixando de sobreviver aquela árvore. E são árvores centenárias. Então, faço a indicação hoje ao Executivo que possa fazer um atendimento. Eu estava hoje ali com o pessoal ali, né, e dizendo da grande importância de manter essas árvores centenárias ali, e que cabe essa indicação, e eu sempre faço as indicações ao Executivo, cobro quando não é feito, e quando é feito também, de certa forma, eu lá agradeço pelo empenho e pelo trabalho. Também dizer que, para agradecer ao amigo Patasso aí, né, pelo trabalho que vem realizando dentro da nossa comunidade, né, fiz uma solicitação ao Patasso, não precisou nem de indicação, mas ele estava lá, ele está colocando lá em algumas ruas, né, aquela coisa que, inclusive, o Fernando aqui comentou nessa tribuna, que é a questão do lixo, né, o depósito de lixo que é feito nas vias públicas aí, e que muitas vezes, né, as pessoas não botam o lixo na frente da sua casa, mas botam o lixo na frente, na casa do seu vizinho, ou no pátio, né, baldio. Enfim, isso está acontecendo lá com o nosso amigo Brancão, e eu, assim, falei com o Patasso, e lá ele colocou uma placa proibido colocar lixo, né, e entulhos. Então, te agradeço aí pela tua colaboração aí, e eu tenho certeza que o Brancão ficou muito agradecido com isso. Agora só falta tirar o lixo, né, porque a placa está lá. E vamos ver se o respeito, né, que tenha respeito com o nosso amigo Brancão lá, e que não deposite lixo naquele espaço vazio que é dele, né. Eu queria também fazer um comentário aqui, senhor presidente, que hoje eu estive pela manhã falando com o nosso gerente da Corsan, o Anderson, e eu acho que não precisa nem dar notícia, né, porque vai faltar água em geral, já faltou, e eles estão fazendo a manutenção lá na Corsan. Por essa razão, acho que muita gente já está sem água aí, né, mas que vai ser breve aí, segundo ele me informou. Mas trago também a informação aqui, muito pontual, né, ao amigo Graxa. O amigo Graxa aí que apresentou nesta casa aqui o requerimento, por muitas vezes aqui, protocolar na prefeitura, para melhorias lá na rua Gildo de Freitas, na curva do antigo, né, Pesque Pague. Não é Gildo de Freitas, mas no requerimento está o nome dessa rua. Bom, mas tudo bem, é lá no Pesque Pague, tá? A referência é isso aí, né? Isso, então tá, vamos deixar a rua Gildo de Freitas de lado, mas é o que está no requerimento, mas perfeito. Mas só para te informar, que segundo eu conversei hoje pela manhã também, com a demanda que tu vem, né, ao longo dos meses aí, para apresentar, solucionar o problema lá, né, dos buracos e tal, enfim, já causou acidente. Mas só para o que eles me falaram, o gerente da Corsan, o que me falou, vou dar o nome dele aqui, o gerente, o coordenador operacional que estava aí hoje pela manhã, o Fábio, ele me disse o seguinte, que todo o trabalho que é realizado de conserto de rede pública de água, o buraco e o conserto das vias públicas é feito pela Corsan, atribuição da Corsan. Tá? Tem uma empresa que é terceirizada por eles e eles mandam fazer o conserto. A questão lá, e ele me informou que amanhã, e tu me cobra isso, porque eu vou cobrar deles, mas amanhã estará sendo realizado, colocando lá o asfalto para tapar aqueles buracos lá. Foi combinado com o Fábio e com o gerente, né, Anderson. Então, e aquela situação ali é uma atribuição não da prefeitura, é uma atribuição deles, foi colocado isso por ele hoje, tá? Mas eu estou falando ali do Pesque Pague. Ali é uma atribuição da Corsan e que está sendo resolvido e solucionado a partir de amanhã. E tu pode depois observar
e, por favor, nos avise aí. Tá? Eu quero, senhor presidente, para finalizar, né, quero que todas as demandas que eu sei que tem muitas aí, né, a Secretaria de Obras, que eu sei que não é fácil, né, só quem trabalha lá, eu acho que cada vereador deveria assumir um período da Secretaria de Obras para poder ver a dificuldade que é administrar e fazer um trabalho para toda a comunidade. Eu tenho também ali muitas coisas que eu tenho aqui feito indicação, que é tampa de bueiro, que é ali saneamento básico, mas tudo isso eu tenho certeza, né? Eu fui no pátio, chegou muitos canos aí, e que logo, logo a questão do saneamento básico vai ser sanado e solucionado, tá? E eu sou um que vou cobrar. Eu vou cobrar porque, né, a comunidade nos cobra e nós, como legisladores, temos que, de certa forma, fazer a cobrança também. Eu fico por aqui, senhor presidente, hoje e até a semana que vem. Uma ótima semana a toda a nossa comunidade butiaense, com muita paz e muita luz. Obrigado. Obrigado, vereador. Gostaria de registrar a presença aí também do nosso prefeito Cadoda, aí no plenário. Nosso vice-prefeito Cadoda. E gostaria de pedir também para o pessoal, se for conversar, pessoal, conversem mais baixinho um pouco, que não pode atrapalhar aqui o nosso vereador na sua fala aqui na tribuna. Queria chamar o vereador Edson Leal, que declina. Chamo o vereador Fernando Lopes pelo espaço de 10 minutos. Senhor presidente, demais colegas do plenário, pessoas que nos dão a grata satisfação de estar na assistência, quero destacar aqui o nosso vice-prefeito, que seguidamente tem nos visitado, o Cadoda, também o Júnior, esse jovem aí, que tem também nos prestigiado, o Sidney, um grande parceiro, do bairro Medianeira, o Graxa, que pode faltar vereador, mas o Graxa não falta aqui. E nosso também suplente deputado, o Patasso, a ex-vereadora Rita, os servidores desta casa, e pela Rádio Sobral aqui na transmissão, né? Está aí o nosso funcionário, Johnny Camargo. Eu vou iniciar, senhor presidente, falando sobre um assunto que eu havia dito que na próxima sessão falava, que é com referência, aqui já foi mencionado, a questão que está virando praxe botar lixo na rua, né? É como disse aqui o vereador que me antecedeu, que às vezes, em vez de pôr na frente da sua casa, põe na frente da casa do vizinho. E eu me referi a um problema que já tem sido falado aqui por muitas vezes, que é aquele terreno do antigo Posto 1, da Pallet, que está num completo abandono o terreno. O terreno não tem cercame nenhum, está virado numa selva, facilitando, inclusive, a ação de assaltantes, para os transeuntes que vêm dos bairros São José, Vila Nova, os que vão para lá também, passam por uma verdadeira escuridão pela rua Doutor Carlos, sem falar na rua na 15 de novembro, que ali é terrível. Passar a pé ali de noite de bicicleta é um grande risco, porque há uma extensão grande que sequer rede de iluminação pública tem. Mas eu disse, pessoal, quando uma situação dessa, o que fazer quando o proprietário, ele é relapso, ele não cuida do seu terreno, ele simplesmente abandona um terreno no centro da cidade. Nem sei quem é o dono e não interessa o caso quem é o dono. Interessa dizer que este proprietário está infringindo o código de postura do município, meu caro colega vereador Adão.
Ele deixou que o seu terreno, que é de uma área muito vasta, se transformar numa selva no centro da cidade. E o que fazer? O Código de Postura criou a solução. E o município tem que agir. Eu até vou ler, que é para ver se é o Código de Postura do município. Lá no artigo 21 diz que os proprietários ou inquilinos têm obrigação de manter limpos, livres de macegas, resíduos, dejetos e águas estagnadas, os seus quintais, pátios, terrenos e edificações, a fim de evitar a proliferação de insetos, ratos e outros animais nocivos à população. Infração média. Ali não é só a proliferação de inseto, ali também de seres humanos que estão ali, que não têm onde morar, eles vão para ali. Muitos deles, inclusive, praticando assaltos e furtos. A sede campestre já foi objeto de muitos furtos ali, com aquelas pessoas que estão ali do lado, morando ali. Aí o que diz o seu parágrafo 1º desse artigo? Decorrido o prazo estabelecido, o município tem que chamar o cidadão, notificar ele, dando prazo para que ele execute as obras necessárias para limpar o seu terreno. Se ele não fazer, no prazo decorrido, estabelecido pelo município, o município vai executar as suas expensas por sua conta e vai cobrar todo o valor que gastou do proprietário, acrescido de 10% de taxa de administração. É que está na lei. Então, minha gente, tem saída. Vamos. É uma vergonha, aquele terreno está no centro da cidade, gente. É um mato. Vamos ver. Olha, é um absurdo, dá medo às pessoas. Eu falo que as pessoas têm me cobrado, vai ficar assim. Porque vai pela rua Doutor Carlos, é uma escuridão para te passar ali. Vai pela 15 de novembro, muitas pessoas circulam, saem dos colégios, vão a pé por ali, ou saem do trabalho, vão tarde, já escurecendo para casa. E se tornou um local fácil para a ação dos marginais de assaltar, tirar o dinheiro das pessoas ali. Então, senhor presidente, eu peço que o senhor, como nosso presidente desta casa, leve essa preocupação ao prefeito e ao seu secretário de obras, para que tomem as providências. A parte ao vereador. Sim. A parte ao vereador Adão Cleito. Sim. Só contribuindo, vereador Fernando, no momento em que aquele terreno está baldio, eu entendo que o município seja partícipe do que está acontecendo ali, porque à época, quando nós tínhamos um prédio histórico e foi demolido com autorização do poder público municipal, sob o argumento que havia prostituição, havia drogadição, havia deposição de resíduos e a violência de assaltos. Venderam o terreno, demoliram o patrimônio histórico da cidade, a primeira termoelétrica do Rio Grande do Sul e do Brasil, e o poder público não fez nada. Os pretensos compradores e hoje proprietários também não fizeram, e continua a drogadição, continua a prostituição, continua a deposição de resíduos sólidos, e ainda mais, porque ainda tínhamos o prédio que servia como, de certa forma, um muro para as pessoas que passavam na Dr. Carlos Correia. Hoje nem mais. Então, os meliantes continuam ali e o número de assaltos aumentaram. Então, o município é partícipe deste ato atentatório, esse crime contra a comunidade de Butiá e contra a história de Butiá. Só para contribuir. Perfeito. E também, o próprio vereador Adão já falou aqui sobre o Beco do Castelo. Até fui lá ver. Eu já cobrei, o vereador Adão cobrou, acho que outros vereadores cobraram. Ali virou depósito de lixo. As pessoas agora também estão jogando. Como é um beco, numa rua sem saída, o pessoal vai ali, larga os galhos, larga o seu lixo doméstico, atira ali. Como ali não morasse ninguém, não morasse seres humanos. Quer dizer, um desrespeito também. Acho que o município tem que ser mais enérgico. Tem o Código de Postura, tem as multas para isso. Se não começar a atuar, o cidadão que não cumpre com as suas obrigações, não vai resolver. Como eu disse, com relação ao lixo que limpar da 15 de novembro. Não vai resolver, se não atuar quem está fazendo isso. E as câmeras estão ali para que se dê o flagrante. Eu quero também falar, senhor presidente, com referência que nós recebemos a visita, hoje até chamei o presidente dessa casa, de um assunto muito, muito grave, que eu não vou dar detalhes aqui, mas eu fiquei assim,
abismado o que fizeram com o campo do Unidos da Baixada. Uma área pública, que é do município, que na época do prefeito Ademir foi feito um comodato, por lei aprovada nesta casa, tem uma lei aprovada nesta casa, cedendo a área para o Unidos da Baixada a título de comodato, que foi firmado o comodato, e particulares estão invadindo a área e vendendo patrimônio público. Inclusive com máquina da prefeitura dando uma mãozinha lá para alisar o terreno. Minha gente, invadir a área pública é crime. Invadir uma área de terceiro que está incomodado é esbulho possessório, tirar a posse do time. Nós vamos ver isso com mais detalhe, meu caro presidente. Falei para o presidente, dei cópias de todos os documentos do presidente, para a semana que vem uma reunião às 2 horas aqui nesta casa, para nós não deixar prosperar esse tipo de injustiça e infração. Isso aí não sei se vai para o campo penal. O próprio prefeito mandou o presidente do Unidos registrar a ocorrência. Foi registrada a ocorrência na polícia. Então, meu irmão, vamos ver se a gente resolve esta questão de uma forma que o Unidos continue. Vários títulos o Unidos ganhou, o Cadu sabe quantos campeonatos ganhou, participou do último campeonato de 2017, teve nos campos. E a maneira de a gente botar essa juventude a praticar exercício, praticar o futebol, para poder tirar das ruas a juventude. Vamos ver se a gente consegue encontrar um caminho, senhor presidente, que é muito grave esse assunto, não pode ficar assim. Então, senhor presidente, para finalizar com referência à duplicação da BR-290, graças a Deus, no governo anterior, deixou no orçamento que vige para este ano, deixou o recurso para aquela verba que nós perdemos aqui, aquela verba está contemplada no orçamento agora da União, não dá para dizer agora que é a verba do Estado. Vai ser feito a parte nossa aqui, a parte de Pantano, e não vai ser feito o Leão. Está uma briga nessa questão aí. Mas Butiá vai ser favorecido, que já ia ser com aquele projeto que nós defendemos, era Butiá que ia entrar, o Pantano e mais aquela ponte ali do Taquari que está para ruir. Ia ser feito obras ali também. Então Butiá vai ser contemplado, o recurso já está disponibilizado do orçamento da União, não é mais do Estado, que ficou no orçamento do governo anterior, ou seja, do ex-presidente Bolsonaro. Isso tem que dizer, para fazer justiça, ficou o recurso, graças a Deus, para atender a nossa parte. Lamento que a outra parte vai restar um monte, vai ficar para outras ocasiões e talvez por concessão pública. Mas a nossa vai ser feita com o recurso da União, porque com certeza vai iniciar as obras em breve, o que é uma notícia fantástica que a gente tem. Tem algum presidente da comissão de duplicação da BR-290 e pedágio não. E falando em pedágio não, senhor presidente, eu quero encerrar minha fala, até anotei aqui, ó. O senador Moro, ele ingressou com um projeto no Senado Federal, pondo fim ao IPVA. Eu estive lendo o projeto dele, ele justifica que o IPVA ele não tem que ser cobrado ano a ano, ele tem que ser cobrado uma vez só, porque o recurso, o imposto do IPVA, ele se destina à propriedade do veículo. Na hora que tu compra o veículo, tu paga o imposto para te ter aquela propriedade do veículo. E não é para poder atender as rodovias, diz ele. As rodovias cobram pedágios. Então, na medida que tu paga IPVA todos os anos e as rodovias cobram pedágio, é a dupla tributação. E ele está com um projeto que possivelmente possa ser aprovado, e já se discutiu isso várias vezes, por fim o IPVA. Você paga o IPVA como fosse um produto de consumo. Na hora da compra, tu paga e não paga mais nada. Seria uma coisa muito boa, né, para todos os proprietários de veículos que anualmente pagam valores altos de IPVA e tem que pagar pedágio para andar nas rodovias federais e das rodovias estaduais. Muito obrigado, senhor. Chamamos agora para fazer uso da palavra, pelo espaço de 10 minutos, o vereador Eugênio Leite. Senhor presidente, demais componentes da mesa, senhores vereadores, minha saudação a todos. Extensivo também àqueles que aqui se encontram prestigiando essa sessão, servidores, funcionários,
pessoal da imprensa, Rádio Sobral, e aqueles que nos acompanham também pela rede social. Nossa, muito boa tarde. Eu hoje quero fazer uma manifestação aqui. Eu até ia tratar um outro assunto, mas eu, ouvindo hoje pela manhã a Rádio Guaíba, me causou uma grande preocupação a notícia e os comentários que fizeram os apresentadores e jornalistas da Rádio Guaíba. Um caso muito grave, muito sério, porque a gente ouve muito falar que o Brasil não é um país sério. Mas não é o Brasil. Por que o Brasil não é um país sério? Por causa das suas instituições, por causa dos seus governos, por causa dos seus agentes. Não é o país. Mas se torna um país, no linguajar comum, não sério. Pois nós estamos aí na era da energia limpa. Se busca e se fala muito em energia limpa. A não utilização de combustíveis fósseis, energia térmica, carvão, gás. A hidroelétrica tem lá suas consequências pela necessidade de reservatórios, e isso atinge o meio ambiente também. E surge a energia atômica, então, nem se fala. E surge aí a grande tecnologia da energia solar. E lá atrás foi aprovado a lei para geração de energia solar pelos particulares, pela pessoa física de quem quisesse ou pelas pessoas jurídicas através das empresas. E a lei traz uma série de detalhamento, que aqui não vou esmiuçar, até porque nem sei 100% dela, mas naquilo que é mais abrangente e mais interessante a gente se inteira. E dentre as condições estabelecidas está a isenção de taxas, impostos, para quem fizesse o requerimento de instalação de placas fotovoltaicas para produção de energia solar até dezembro de 2022. Esse benefício se estenderia até 2045. Mas tem também a possibilidade que a lei estabelece, que é de se estender a outros prédios ou a outros pontos de consumo, melhor dizendo, daquele que instala uma unidade produtora de energia solar e tem outros pontos de consumo. Por exemplo, eu tenho aqui em Butiá um prédio que eu posso instalar energia solar e tenho um apartamento em Porto Alegre, na praia, ou lá em Caxias, como me disse o vereador Hélio, dentro de um condomínio que, obviamente, eu não posso dispor dele para instalar placas para a produção de energia solar. Então, daqui eu posso aproveitar num outro prédio que eu tenho em outro lugar a energia excedente. E com uma pequena taxa pela transmissão, pelo uso da rede. Agora, a dona Anel, essas
agências reguladoras instituídas lá no governo progressista do grande presidente Fernando Henrique Cardoso. Aspas. Grande, que não foi tão grande assim, a gente sabe. Teve uma coisa que ele ajudou a fazer que foi realmente de grande valia lá no governo Itamar Franco, que foi a instituição do Plano Real. Faça-se justiça. Mas tem coisas que deixou muito mal. E essas anas por aí afora, vêm. Eu não entendi até hoje, eu não vi até hoje qual é a defesa que fez uma agência dessa em favor do povo, em favor da sociedade. O que eu vi até hoje, através dessas agências reguladoras, são as majorações basicamente, majoração de tarifas. Estão sempre prontos para isso. Parece que estão a serviço das concessionárias, dos diversos serviços públicos. Mas esta hoje diz respeito a uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, que a energia produzida numa unidade instalada não pode ser transferida para outro local. Tem que ser consumida só ali. Olha, não, o vereador Rato, tu está te espantando, eu também cheguei a me recostar na cadeira quando eu ouvi isso. Porque eu fiz um projeto ali que não foi barato, um investimento alto, muito alto para o meu tamanho, contando que eu poderia estender para a minha casa, para a casa dos meus filhos. Foi esse projeto. E agora, imaginem quantas pessoas investiram e apostaram num investimento, num projeto desse, em cima de uma lei que estava recentemente aí, agora, dando todo o incentivo para se produzir energia elétrica limpa. Então, eu acho que nós vamos ter que nos inteirar bem desse assunto e, quem sabe, se unamos aqui, nos unamos para fazer um trabalho em conjunto, essa Casa Legislativa, e cobrar das nossas autoridades, dos nossos representantes, porque não é possível que a ANEEL faça de uma resolução algo superior a uma lei. Mas fazem. E o Supremo faz, todo mundo faz. Quando já não se tem respeito da maior força do judiciário nesse país, que diz respeito ao ordenamento jurídico, frequentemente a gente assiste isso, vamos esperar o quê? De outros organismos? Segue o mesmo caminho. Mas é muito preocupante, porque a gente constata que, para se burlar uma lei, e aí volto no meu comentário inicial, não custa nada. Mas cadê o respeito? Que absurdo é esse? E aí nós temos que admitir, nós não estamos num país sério, então. O Brasil não é um país sério. Então eu quero... Pois não, Fernando? Uma parte, o vereador Fernando. Obrigado, presidente. Veja que o Grupo Butiá, nós estávamos preparando para um projeto de energia solar para instalar na sede campestre do Grupo Butiá e a sede social poder se utilizar. Porque isso estava na lei. Agora me surpreende que uma resolução muda o que está na lei. Porque se a gente ia fazer, porque poderia o excedente, tu poderia previamente, na feitura do processo, dizer aonde tu usaria o excedente, numa filial, numa matriz, bota na matriz, espalha para as filiais. Podia. Me surpreende que não possa. Além disso, a taxação que veio agora, que não tinha, né? Tem taxação também. Pô, se o Brasil tem problema de energia elétrica, por que taxar, por que dificultar se é uma energia limpa que muitos poderiam produzir para ajudar o Brasil? Obrigado, senhor presidente. É isso aí. Essa é a situação que se apresenta neste momento e que realmente nos traz uma grande preocupação. Então fica aqui o meu alerta e solicito dos nobres vereadores que atente
para essa situação. Preste atenção nisso, porque é muito grave e, de repente, nós vamos ter que nos unir para fazer algo para nos opor a um absurdo desse. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Estamos à disposição aí para pensar em algum movimento aí que possa ser feito de forma legítima aqui pelo nosso legislativo. Agora chamo, pelo espaço de 10 minutos, o vereador Jefferson Gama, que declina. Chamo o vereador Adão Cleiton pelo espaço de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Pessoas que nos assistem através das redes sociais, das ondas da Rádio Sobral, os nossos visitantes aqui no plenário. E, mais uma vez, estamos aqui para poder falar um pouco à nossa comunidade do trabalho deste gabinete, deste vereador e tudo o que se passou nos últimos dias. Gostaríamos também de agradecer a oportunidade de ter estado com os nossos artesãos e agricultores da cidade de Butiá, na Expo Agro, em Rio Pardo, onde a AFUBRA fez um grande evento, e tivemos a oportunidade de estar com eles, acompanhá-los na excursão que foi daqui da cidade, para ver a contribuição que pode se buscar através do conhecimento, aprendizagem, através de outras experiências do agronegócio, e que é representativo aqui na nossa cidade. Então, sempre que possível, este vereador, este gabinete vai estar acompanhando a comunidade nessas ações para que nós possamos trazer coisas importantes, experiências novas e que possamos aplicar aqui para o desenvolvimento não só do agro, mas da cidade como um todo. Também não está aqui conosco no momento o cidadão, mas gostaria de externar a ele que a Comissão Permanente de Educação já recebeu o ofício referente ao pedido da ONG do cidadão sobre os contratos públicos do transporte coletivo da educação, e nós vamos estar encaminhando diretamente o pedido de cópias desses contratos à Prefeitura Municipal para que possamos, então, passar a informação aos cidadãos e também à associação que nos solicitou este pedido. Então, só para que ele fique tranquilo que já está sendo encaminhado este pedido à administração. Depois, gostaríamos de falar um pouco sobre o que aconteceu na semana deste gabinete e do vereador. Nós tivemos, além de ter a oportunidade de ir à Expo Agro, tivemos também passando pela nossa cidade. Como é de costume, toda a comunidade sabe que o vereador, neste período do mandato, sempre está participando a cada momento, em cada lugar diferente desta comunidade, para ver os problemas, na realidade, as demandas como eles assim nos parece. E tivemos a oportunidade de estar também na Cidade Baixa, aonde verificamos alguns problemas já que são recorrentes, vereador Fernando, né? E quando eu falo aqui até se torna muitas vezes cansativo, porque outros vereadores já falaram, a comunidade já se manifestou através das redes sociais e, infelizmente, nós não temos a resolução desses problemas. E aí nós voltamos aqui neste plenário para poder passar, através deste momento de fala, algumas das demandas da comunidade. E, entre elas, as famigeradas faltas de lâmpadas na nossa comunidade. Nós já tivemos em vários momentos falando aqui, vários vereadores também falaram, e incrível, pagamos mensalmente por este serviço público e a maioria da população não a tem. Então nós tivemos nas ruas, e quando nós chegamos nos bairros, nas comunidades, é uma das demandas principais. Nós estamos às escuras, vereador, e não é de hoje, é de muito tempo. E aí, como a gente vai dizer para essa comunidade, porque nós que estamos aqui no Poder Público Legislativo temos vergonha na cara e sabemos que eles estão pagando por esse serviço público que não está sendo repassado para eles. Então, a gente acaba recolhendo essas demandas, e aí nós fizemos algumas anotações, quando estivemos lá no Poço 5, na Dorval Correia Leão, quando estivemos na Cidade Baixa, na Dr. José Zereu, na Dom Pedro I, na Imar Monteiro, na João Carneiro e outras mais. E cada vez que vamos num bairro diferente, a demanda é a mesma. Falta de lâmpadas. A escuridão tomando conta da cidade. Em alguns casos, e aqui eu quero dizer para os senhores e senhoras que nos assistem e nos ouvem, que já tivemos
algum retorno da Secretaria de Obras, e agradeço o secretário, porque algumas destas demandas foram resolvidas. Então, a gente tem que elogiar quando o trabalho é feito. Mas ainda estamos na pendência de várias outras. Na Doutor Zereu mesmo, lá quem desce, próximo da Sanga, já é um problema recorrente, antigo, e o pessoal, inclusive, estava ameaçando de fechar a rua, porque eles estão entendendo que não adianta mais reclamar, que eles têm que tomar atitudes mais contundentes para que possam ser ouvidos. E eu chamar as autoridades naquele momento, e por incrível que pareça, no dia que nós estávamos chegando lá, eles estavam comentando entre eles que tinham a ideia de, no final de semana, fechar a rua para ver se as demandas deles eram atendidas. Pois não? Uma parte. Obrigado, presidente. Na sessão passada, senhor presidente, eu dei um enfoque bastante extenso com relação a isso, me referindo à questão do tributo. Você paga um tributo, uma taxa, para ter iluminação pública, e o município tem a sua contrapartida, que é oferecer iluminação pública. E quando não oferece, ele está cobrando um tributo indevido. Vocês me falaram, depois eu fiz essa fala, um advogado me ligou e disse que procurasse na internet, num município, no país, uma associação de moradores, que estava praticamente às escuras, entrou com ação pedindo à justiça para não pagar, suspender-se o pagamento da tarifa de iluminação pública, o desconto, até que o município alcançasse a contrapartida, que é a luminária. Então, veja bem, não é de agora, a questão da iluminação pública Butiá, isso vem, você já fez quantas cobranças, eu já fiz, acho que todos os vereadores aqui têm feito. É uma necessidade, uma questão de segurança pública, e não é de graça como era antes. Se paga a iluminação pública, então o cidadão tem todo o direito, o vereador, de abordar, de chamar lá, para dizer, estamos nas escuras. E aí o que fazer? O que o senhor está fazendo? Cobrar. Né? E amanhã depois o município está aí sofrendo uma ação aí de algum cidadão ou de uma entidade pedindo para não pagar mais a iluminação pública porque não está recebendo a contrapartida, que é a luminária, no poste lá na frente da sua casa. Muito obrigado. E essas ações, elas também podem se tornar indenizatórias, porque o cidadão pagou indevidamente a taxa, o tributo, e não obteve o serviço, ele pode cobrar que seja retornado a ele os valores que naquele determinado momento ele auferiu ao setor público. Também, nessas visitas, nós tivemos a oportunidade de ver os mesmos problemas que já foram relatados aqui e que a gente vive batendo. A questão da tampa das bocas de lobo, a questão das sujeiras das ruas, a questão dos buracos nas estradas, a questão de falta de limpeza das podas que são depositadas, e agora nós estamos chegando naquele momento fatídico que antecede ao inverno, onde a comunidade começa a fazer as suas podas que antecedem o inverno, e nós não estamos tendo o apoio devido para este recolhimento. Sei que em alguns momentos já foram feitos multirões em outros anos, mas até o momento eu não vejo uma movimentação nesse sentido. E em todos os lugares que nós fomos, nós tivemos também essas demandas. Não foi só aquele dia lá na Charrua, mas na Cidade Baixa, nós tivemos inclusive em frente a um estabelecimento comercial, onde já foi assaltado o estabelecimento comercial, e os meliantes saíram de um terreno baldio que está coberto de galhos e podas, e sem iluminação pública, próxima também, né, na escuridão, no breu. Então eles têm um local propício para se esconderem e para poderem assaltarem as pessoas de bem. Então tudo isso foi recolhido através do nosso gabinete, essas demandas, e nós vamos estar repassando, e gostaríamos de que o poder público pudesse olhar com carinho para a nossa comunidade. E outro detalhe muito importante, né? Quando a gente fala na comunidade, às vezes, mas talvez eu não tenha sido eleitor da gestão, então não vou fazer para eles. Mas o Poder Público Municipal de Butiá não faz, inclusive, para os prédios públicos. Porque nós estivemos no posto de saúde da Cidade Baixa, porque nós estivemos visitando o local para ver se estava sendo bem atendido e os profissionais como é que estavam lá, se não estava faltando material, e graças a Deus eles nos atenderam bem e mostraram as condições dele, mas o entorno do posto de saúde está virado em mato. Então, nem os prédios públicos são limpos, quiçá
a volta das residências ou os passeios públicos, né? Então, é uma problemática séria e não é de hoje. Então, também estamos fazendo, neste momento, um pedido para o Executivo a partir disso. E depois, queríamos, para finalizar, pedir, senhor presidente, que pudéssemos dar celeridade sobre a questão do projeto de lei que tramita nessa casa sobre a regularização do transporte remunerado privado individual de passageiros, dos taxistas e dos motoristas de Uber, que até o momento, e veio essa demanda mais uma vez ao gabinete e nós não tivemos o que falar. Em um momento anterior, nós já pedimos para que tivesse uma tramitação célere e até o momento não houve. Então gostaríamos que fosse possível essa tramitação para que a gente resolvesse, regularizasse essa situação, porque todo mundo precisa trabalhar na nossa comunidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Queria dizer que a partir dessa semana a gente vai estar trabalhando com essas pautas dos projetos de transporte com aplicativo. A gente teve agendas fora do município aqui na semana passada e a gente também precisava formar as comissões da casa. Então agora a gente já vai começar a trabalhar em cima desses dois projetos. Chamo então o vereador Paulo Rogério pelo espaço de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos acompanha nessa tarde de hoje, em plenário, através das redes sociais. Quero cumprimentar aqui a nossa equipe que leva o nosso trabalho até aos lares da comunidade, aí, a Gabriela, a Bruno, o Juliano, né? Também o Cristiano lá, está sempre nos auxiliando aí, também o Johnny Camargo aí, que é a equipe de transmissão do trabalho dessa casa. Também a nossa diretora da casa, a Patrícia, a Tatiana, meu vice-prefeito do meu partido, Luiz Ricardo Cadoda, meu suplente deputado, meu amigo Patasso, Sidney, que fazia tempo que não aparecia, né? Está de volta. Ex-vereador dessa casa, minha cunhada Rita Elaine, Maiara, assessora do vereador Fernando Lopes, e também nosso amigo Graxa, que está sempre presente na nossa sessão. Queria aqui também falar do que o colega vereador Ratinho falou, da indignação da ANEEL aí. Até queria ver se o vereador depois tem essa resolução para nós dar uma olhadinha, tem o número dela, né? Porque muitas pessoas fizeram esse empreendimento, né? Para que pudesse, talvez, botar para sua casa, para casa, tem gente que tem casa na praia, tem gente que tem um comércio, quer expandir o que sobra, né? Que é o que vai sobrar mesmo, né? E tu pode mandar para outra casa, né? Para alguém, porque é o excedente, né? O excedente, né? Que sobrou e que hoje você não pode poder colocar em outra residência. A mesma coisa que esses 30% que eles estão cobrando dessas novas ligações, né? 30% do que tu gastava, mais ou menos, do que tu gasta, tu tem que dar de retorno, né? Eu até acho que, quanto a esse retorno, deveria ser menos, mas eu acho que eles iriam cobrar mesmo, porque eles têm que fazer a manutenção da rede, né? Eu acredito, mas não 30%, né? Que fosse menos, né? Porque há um trabalho deles na manutenção da rede, né? E tem gasto. Eu sempre digo que se alguém me oferecesse a CE de graça para mim, eu não queria. Porque cada temporal mesmo pega uma parte ao vereador Adão. Uma parte ao vereador Adão Cleito. Alô? Só para contribuir, vereador, essa questão dos 30%, eu até vou discordar do vereador, porque nós já pagamos a taxa de espera. Então, mensalmente, mesmo que a gente produza um excedente, nós não teríamos que estar dando um valor a maior, porque é cobrada a taxa de espera, que é para manutenção das redes. Então, é um sobretaxamento absurdo, é porque realmente existe uma ideia de comercialização e que não querem deixar os pequenos produtores de energia fotovoltaica terem algum retorno positivo, né? Então, isso vem totalmente afrontando a população na questão de tentar reduzir os custos, né? Então, no meu entendimento, esses 30% já são abusivos, né? Mas só para contribuir.
Não, é que eu coloquei também, vereador, eu acho demais 30%. Que fosse uma taxa de 10%, 5%, mas não 30%, né? E o que nos indigna é o seguinte, se tu quiser colocar uma empresa grande em Butiá hoje, nós não temos luz suficiente, né? E aí não quer que as pessoas gerem a sua própria energia, uma energia limpa, né? Então é muito complicado. Mas vamos voltar agora à nossa viagem que fizemos a Brasília ali, e eu sempre digo que às vezes a gente fala que os deputados vêm de 4 em 4 anos, que caem de paraquedas e levam os votos, né? E eu sempre digo que eu tive uma parceria com o deputado Jerônimo, que ele não vinha de 4 anos, ele estava presente sempre, não fisicamente, mas sempre ajudando o município, né? E eu quero elogiar um cara que eu não votei, mas eu digo, Maneco Hassen, né? Deputado que concorreu pelo PT, porque eu, quando a pessoa ajuda para mim, partido é indiferente, e o Maneco Hassen está lá em Brasília e fez uma caminhada juntamente com nós, assim, que abriu vários ministérios para nós, né? Então, tivemos em vários ministérios, tudo através do Maneco Hassen, praticamente, né? É uma pessoa, então, que a comunidade depositou aí os seus 600 e poucos votos, fez em Butiá, né? E eu acredito que é assim que tem que ser. Eu não gosto daquele deputado, já vou falar que nem Manuela Dávila, que vinha aqui, fazia 700, 800 votos, nunca mandou um centavo para Butiá, né? Nunca mandou. Então, eu acredito que o deputado ele tem que estar presente na cidade, não precisa ser fisicamente, mas que ajude, né? Que contribua, né? Quando a gente precisa. Então, tivemos agenda boa. No Ministério da Saúde, ali, a gente pediu um recurso para a aquisição de... Não é aquisição, para garantir o residencial terapêutico, o incentivo ao Hospital de Butiá, né? E uma coisa muito relevante, que eu acho que as coisas vão ser cumpridas, eu acho. Isso que é o importante, né? A garantia da possibilidade da ajuda. Isso é muito importante. Uma agenda boa também foi no DENIT, né, que a gente pediu a balança para o Corpo de Bombeiros, né, ficou ali 95% garantido da doação da área, né, não é doação, mas que não seja doação, que seja a cedência ali para que eles pudessem fazer o uso do local. Voltando aqui, outra pessoa também que a gente teve no Ministério do Paulo Pimenta, né, que a gente foi muito bem recebido, né? Ele até falou porque o Hélio está careca, mas eu não vou dizer aqui, né? Então, assim, a gente teve uma agenda muito boa, né? E o Paulo Pimenta é uma pessoa também que está disposto a ajudar a administração municipal atual, né? Então, também quero falar nos 170 milhões que ele falou da BR-290, que já falaram aqui, que eu também quero deixar ciente que os 170 mil estavam no orçamento do governo anterior, mas cumpre o governo atual se quiser. Ter orçamento destinado é uma coisa, agora ter a verba para implantar, para fazer o serviço é diferente. E eu torço para que eles façam. Né, Vaguinho? Ficou uma perspectiva muito grande que esse dinheiro será investido, será utilizado na BR-290, pela assim, uma questão que eu achei bem impossível do deputado não, hoje ministro Paulo Pimenta, que quer fazer e fazer logo, né? Quer investir esse dinheiro. Então, isso é muito bom. Tive também no gabinete do nosso senador, eu digo nosso porque Caduda sabe que eu não votei na senadora do meu partido, porque eu tenho divergências, né, com a Ana Amélia, eu votei no Mourão, estive lá, fui atendida pela sua assessora de gabinete, que era a sua suplente de senadora, não anotei, me fugiu o nome, a Bayer, agora me esqueci o nome da... Lisiane Bayer. Assim, um atendimento assim excelente,
que eu digo, quando a gente chega num gabinete e é bem atendido, né, a coisa muda, né, muda, e eu acredito que o município vai receber alguma ajuda, né, porque fui muito bem atendido, né, coloquei as demandas do município e deixei lá um pedido de uma ajuda para esse município. E também tive no meu deputado, que fizemos uma parceria lá em Brasília, porque eu não tinha deputado federal, o deputado Jerônimo não concorreu, eu não tinha. Tive então no Luciano Azevedo, né, e fizemos uma parceria, né, deixei lá o meu pedido, me prometeu do pronto atendimento assim que abrir as emendas agora em outubro, que está para abrir uma parcela de emenda que vai beneficiar o município de Butiá, né. Te mandou um abraço, meu vice-prefeito Cadoda, né, ele que foi prefeito de Passo Fundo, foi do PP, né, do PDS antigo, me falou, né. Então, fizemos uma agenda excelente. E uma coisa que eu queria colocar a todos os colegas vereadores, foi a agenda que a gente teve com o Carlos Gomes, né. Essa é uma agenda que foi muito importante, que é a destinação de uma verba de toda a bancada gaúcha ao Hospital de São Jerônimo, né? Que eles destinem um pouquinho, que cada deputado destine um pouquinho para o Hospital de São Jerônimo, que é um hospital referência da nossa região. Então, cabe a nós, eu já fiz o meu trabalho, já pedi para o deputado Luciano Azevedo, e todos os vereadores dessa casa podem pedir para o seu deputado, que na reunião da bancada gaúcha, no qual o Carlos Gomes é o responsável, é o presidente da bancada, o líder da bancada, que cada um peça, que a gente destine um pouco dessa verba gaúcha aí, que a gente possa destinar ao Hospital de São Jerônimo. Por hoje era só. Quero desejar um bom final de tarde a todos. Muito obrigado. Pode falar, vereador. Eu quero anunciar para o senhor, presidente dessa casa, a presença do nosso colega vereador de Canoas, que foi presidente do Legislativo de lá no ano passado, nosso companheiro Link. Seja bem-vindo, meu ilustre vereador. Obrigado, vereador. Seja bem-vindo aí à nossa Casa Legislativa, junto com o nosso grande amigo Írio, aqui do município, e o outro colega aí. Ficamos aí gratos aí com a sua presença. Passamos então para a ordem do dia e solicitamos a leitura das indicações 20, 21, 22, 23, 24 e 25 de 2023. Ordem do dia. Indicação número 20 do vereador Sérgio Sampaio. Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, a limpeza de ervas daninhas nas praças Doutor Roberto Cardoso, Praça Santa Terezinha e averiguação nas demais praças do município. Indicação número 21, vereador Adão Cleito indica ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, a reposição de lâmpadas queimadas na rua Dorval Correia, na altura do número 61, bairro Bela Vista. Indicação número 22, vereador Adão Cleito indica ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, a substituição de lâmpadas queimadas, manutenção de rede nos postes da rua José Zereu, próximo ao número 406, Cidade Baixa. Indicação número 23, indica ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, o patrulhamento da rua e a vistoria de Boca de Lobo na rua Dom Pedro I, próximo à Mercearia Medianeira, bairro Medianeira. Indicação do vereador Adão Cleito. Indicação número 24, indica ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, a limpeza e poda na lateral do posto de saúde que atende os bairros Cidade Baixa e Medianeira. E a indicação número 25, indica ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, a substituição de lâmpadas queimadas e a instalação de braço de luz na rua Dom Pedro I, bairro Medianeira, próximo à Mercearia Medianeira, em frente ao terreno baldio. Indicação também do gabinete do vereador Adão Cleito. Informamos que as indicações serão encaminhadas para as providências. Solicitamos leituras dos atos da presidência 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 de 2023.
Ato da Presidência número 36. Autoriza o deslocamento do vereador Sérgio Sampaio no dia 20 de março à cidade de Porto Alegre para cumprir a agenda na Assembleia Legislativa no gabinete do deputado Arton Artus e ao escritório político do deputado Afonso Mota, juntamente com Vanessa Varreira, José Maria Medeiros, Davi Correia e Bira Ferraz. Ato da Presidência número 37. Autoriza o deslocamento dos vereadores Hélio Santos Ferreira no dia 17 de março de 2023 à cidade de Porto Alegre para cumprir a agenda na empresa CRVR. Ato da Presidência número 38, autoriza o deslocamento da servidora Andréia Lopes no dia 17 de março para ir até a cidade de Porto Alegre buscar os vereadores Edson Léo e Jefferson Gama no aeroporto Salgado Filho. Ato da Presidência número 39, autoriza o deslocamento dos vereadores Jefferson Gama no dia 22 de março, cidade de Porto Alegre, para cumprir a agenda nas dependências da Assembleia Legislativa no gabinete do deputado estadual Leonel Hadi. Ato da Presidência número 40, autoriza o deslocamento da servidora Andréia Lopes no dia 21 de março para ir até a cidade de Porto Alegre para levar os vereadores Wagner Fitz, Célio Ferreira e Paulo Rogério Lopes no aeroporto Salgado Filho. Ato da Presidência número 41. Autoriza o deslocamento do vereador Edson Léo no dia 31 de março à cidade de Charqueadas para cumprir a agenda no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, juntamente com a assessora parlamentar Caroline Costa. Ato da Presidência número 42. Autoriza o deslocamento da servidora Andréia Lopes no dia 24 de março de 2023 para ir até a cidade de Porto Alegre para buscar os vereadores Wagner Fitz, Célio Ferreira e Paulo Rogério Lopes no aeroporto Salgado Filho. Registramos que temos para apreciar o projeto de resolução 573 de 2023 e o projeto de lei 4215 de 2023. Solicitamos leitura dos pareceres do projeto de resolução 573 de 2023. Projeto de Resolução 573, parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final. O projeto de resolução em questão, 573/2023, trata das alterações nas alíneas A, B, C e D do artigo 9º, inciso 1º da Resolução 459, com o objetivo de modificar os valores das bolsas auxílios dos estagiários desta Casa e, assim, reajustá-los em conformidade com o índice inflacionário. Referente ao texto do projeto, pode-se afirmar que o mesmo atende à legislação vigente e, portanto, é oportuno que o referido projeto seja apreciado e aprovado por essa Casa Legislativa. É o parecer, subscreve Jefferson Gama, Edson Leal e Eugênio Leite. E o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle, referente ao projeto de lei 573, reza: considerando o projeto de lei 573, que autoriza alteração às alíneas A, B, C e D do artigo 9º do inciso 1º da resolução número 459, relativo ao projeto, o mesmo encontra-se previsto nas leis orçamentárias locais e atende às normas financeiras para esse tipo de proposição, é conveniente que o projeto disposto seja apreciado e aprovado por essa Casa Legislativa. Ao parecer, subscreve Paulo Rogério Lopes, Edson Leal e Eugênio Leite. Colocamos em discussão o referido projeto. Colocamos em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, caso contrário, manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Solicitamos leitura dos pareceres do projeto de lei 4215 de 2023. Parecer do projeto de lei 4215 de 2023 da Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle. Considerando o projeto 4215, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito suplementar no valor de 100 mil por redução de dotação. Relativo ao projeto, mesmo enquanto se previsto nas leis orçamentárias locais e atende às normas financeiras para esse tipo de proposição, é conveniente que o projeto exposto seja apreciado e aprovado por essa Casa Legislativa. Ao parecer, subscreve Paulo Rogério Lopes, Edson Leal e Eugênio Leite. E o parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final, referente ao projeto de lei 4215, ESA. O projeto de lei em questão, 4215, tem como finalidade abrir um crédito suplementar por redução de dotação no valor de R$100 mil a fim de viabilizar os trabalhos da Câmara de Vereadores no exercício 2023. Referente ao texto do projeto, pode-se afirmar que o mesmo atende à legislação vigente e, portanto, é oportuno que o referido projeto seja apreciado e aprovado por essa Casa Legislativa. É o parecer, subscreve Jefferson Gama, Edson Leal e Eugênio Leite.
Colocamos em discussão o referido projeto. Colocamos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, caso contrário, manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Temos para apreciar a ata 4232 de 2023. Colocamos em discussão a referida ata. Colocamos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, caso contrário, manifestem-se. Aprovada por unanimidade. Perguntamos ao secretário se tem inscritos para explicações pessoais. Nenhum vereador inscrito. Declaramos encerrada a presente sessão, marcando a próxima para o dia 3 de abril de 2023, às 15 horas. Boa tarde a todas e todos.